Olá pessoal, nós estamos aqui ao vivo, hoje excepcionalmente começando mais cedo, né? Nós vamos hoje, estamos recebendo aqui o nosso colega professor Otávio do Canto e nós vamos tratar sobre os conflitos socioambientais. Essa semana nós tivemos aí uma manifestação do movimento Fora Lixão e esse é um dos conflitos, né? Que está presente aqui na região metropolitana, mas nós vamos falar da questão dos conflitos socioambientais de uma maneira geral, tá? A partir do trabalho do professor Otávio do Canto. Professor Otávio, agora nós estamos falando aqui diretamente com nossos internautas, tá? Nós estamos pedindo para o pessoal compartilhar, curtir. Então dê um bom dia aí para os nossos internautas, nossos amigos. Bem, um bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui participando do programa André Farias. Legal. Professor Canto, para quem não sabe, ele é professor, doutor, geógrafo, tá certo? Ele desenvolve pesquisas no núcleo de meio ambiente, mas também além de ser um pesquisador, eu costumo falar para o pessoal que ele é um dos nossos, que ele gosta do campo, né? Ele faz pesquisa aplicada, gosta do campo, não é isso, Canto? Isso. Sempre está nos caminhos aí para se fazer pesquisa na Amazônia, não é fácil, né, professor? Mas é necessário o campo, né? Claro, isso é muito importante. Sem o campo não há pesquisa. Exato. E aí a gente vai falar um pouco dessa questão dos conflitos socioambientais, tá certo? Você pode participar, curta, compartilhe essa live e comente também, faça suas perguntas, que a nossa turma aqui, a nossa equipe, nós estamos aqui com o Rafael Brito, hoje voltando já, esteve aí, né, na semana passada se recuperando, mas hoje ele está aqui firme e forte com a gente, tá? A Valéria também está aqui ajudando, Laélia. Então mande a sua pergunta. Olá pessoal, bom dia. Bom, nesta semana, né, várias questões ambientais surgiram e a gente precisa comentar aqui. Eu queria destacar duas delas. Uma nacional, que foi o fato do ministro de Meio Ambiente diminuir a participação da sociedade civil no CONAMA, no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Você soube disso, professor? Sim, sim. Isso é lamentável, né, professor Canto? Lamentável, e eu recebo a notícia com muita preocupação. Porque a falta de participação num tema como o meio ambiente, ele pode levar a tomada de decisões inoportunas, né, desagradáveis para o ambiente como um todo, mas a nossa região, que é o programa Amazônia em questão, né, a Amazônia sofre mais com isso, o senhor concorda? Sim, é preciso dizer que o que movimenta o próprio desenvolvimento local que a gente tanto busca, são os conflitos. Certo. E esses conflitos, eles são regados pela organização social e, claro, à medida que você cria instrumentos que limitam a participação social, isto é um prejuízo significativo para o desenvolvimento local. Porque a participação, né, professor, que dá os olhares diferentes, né, os interesses diferentes. Quer dizer, significa o seguinte: se tiver menos sociedade civil, interesses de empresas multinacionais, de grupos econômicos, né, como do agronegócio, do monocultivo, podem prevalecer. Sem dúvida nenhuma. O que nós temos, na verdade, verificado com nossas pesquisas, é uma grande assimetria, né, no processo de negociação que se estabelece entre sociedade civil organizada e esses empreendimentos. Então, se você tem uma grande assimetria entre esses empreendimentos e a sociedade civil, você certamente cria enormes prejuízos para a sociedade local. Então, nós precisamos estar muito atentos, porque esses instrumentos que podem balizar no sentido de disciplinar e minimizar essas assimetrias, isso é extremamente importante, porque se você reduz a possibilidade desses instrumentos eles atuarem, você cria mais assimetria social ainda e você dificulta ainda mais o desenvolvimento, se é que nós entendemos que desenvolvimento só pode ocorrer à medida que ocorre efetivas melhorias sociais. Tudo isso gerou uma série de conflitos, e é isso esse é o objeto hoje da nossa conversa, do nosso bate-papo, que aí assim a gente volta. Essas são as duas questões que eu queria. Professor Canto, não sei se entre essas duas, o senhor comentou a primeira, o senhor quer comentar alguma coisa dessa questão do aterro sanitário? Bem, eu resgataria o início da nossa conversa, que
todo fator de cerceamento, né, de organização e de diálogo da sociedade civil cria enormes prejuízos e aprofunda mais a assimetria entre esses interesses. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esta questão que envolve o aterro sanitário em Marituba, na verdade, é a ponta de um iceberg, né? Por que a ponta do iceberg? Eu posso depois estender um pouquinho mais esse comentário. Pode ficar à vontade. Nós temos tempo hoje, nós temos tempo. Então, a ponta do iceberg, por quê? Porque quando nós fomos fazer um relatório para a GIZ, né, que é uma instituição alemã, e nós verificamos que 70% das cidades com mais de 100 mil habitantes na região amazônica, elas estão à margem de rios. E quando nós fomos fazer o cruzamento entre saneamento básico dessas cidades e o número de habitantes que cresceu dos anos 70 para os anos 2000, nós verificamos que a infraestrutura do que diz respeito ao saneamento básico está muito distante de acompanhar o ritmo de crescimento das cidades. Só para esclarecer aos nossos ouvintes, quando a gente fala em saneamento básico, nós estamos falando principalmente em 3 questões: abastecimento de água, tratamento de esgoto e resíduos sólidos, tá certo? Tem também a drenagem, são 4 questões. Mas, então, o tratamento de resíduos sólidos, ele está no que se chama de saneamento ambiental: água, esgoto e resíduos sólidos, tá certo? Então, para lembrar o nosso colega Norbert Fenzel, que escreveu um artigo nos anos 90, né, na imprensa local, no Liberal, na época, ele chamou esse processo de bomba sanitária. Bomba sanitária. Um abraço para o nosso colega Fenzel, né, que sempre está ligado com a gente nas redes sociais também aí. Sim, então essa bomba sanitária, ela tem um efeito silencioso. Então nós já estamos colhendo os resultados dessa bomba sanitária, que passou a ser produzida fundamentalmente a partir dos anos 70 para cá. E no decorrer da nossa conversa eu posso trazer mais alguns elementos que possam ajudar no entendimento desse processo. Professor, nós vamos sim, vamos só pedir uma musiquinha, porque eu quero entrar um pouco nessa discussão, que a gente pode pegar o exemplo, mas o senhor pode trazer outros exemplos dos seus estudos, que eu quero entrar um pouco na questão da gestão pública, tá? Da responsabilidade, que eu acho que é importante a gente esclarecer para a população, que todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente. A Constituição diz isso, nós vivemos numa sociedade em interação com o meio ambiente, porém, o Estado, o poder público, né, tem uma responsabilidade maior. Então, na volta, eu quero destacar um pouco, até para o senhor explicar um pouco esse conceito de assimetrias, das responsabilidades do Estado. Nós estamos registrando aqui, tá, para daqui a pouco sair vocês sabem que a gente faz um resumo depois, da participação do professor Canto, e ele trouxe esse belíssimo livro aqui, tá certo? Que é produto da tese de doutorado dele, não é isso, Canto? Isso, professor Canto. Isso. Uma tese que foi premiada, tá certo? No Encontro Nacional sobre o Meio Ambiente, num seminário, num encontro. Na AMPAS, que é a Associação Nacional... Isso. A AMPAS, a Associação Nacional de Pós-Graduação, né? Pós-Graduação em Natureza e Sociedade. Pronto. Um dos encontros mais importantes que discute a questão ambiental, e a tese do nosso colega Otávio do Canto foi premiada e virou este livro, certo? Que nós vamos comentar, podemos começar agora, professor Canto, com os nossos amigos internautas, depois a gente recupera nas redes sociais. Se você quiser falar um pouquinho desse livro que o senhor nos trouxe hoje para sortear, quero saber quem que vai ser o Felizardo. Curta, compartilhe, né? Porque quanto mais gente participar aqui, mais é a chance de ganhar o livro. Fale um pouquinho para a gente do livro. Então, esse livro é resultado de uma pesquisa que ocorreu durante 6 anos. Na verdade, começou em 2005, 2006 e terminou em 2012. Né? E era um pouco para verificar aquilo que eu chamo de assimetria social e território e conflito socioambiental por conta de um grande empreendimento que passou a se instalar a partir do ano de 2005, os estudos e tudo mais,
Empresa essa se chama Alcoa, é uma empresa de mineração, é uma mineradora que passou a explorar a bauxita no município de Juruti. Então, nós fomos estudar sobre os rebatimentos desse empreendimento sobre as comunidades. Cerca de 45 comunidades que estão no entorno do Lago Juruti Velho. Então, era um pouco para mostrar como o território da empresa, que aí no trabalho nós chamamos de território recurso, como ele se impõe sobre o território, que aí no trabalho eu chamo de território abrigo das comunidades. Então ele se impõe sobre esse território e desarticula, inclusive, o modo de vida local. Professor, muito interessante essa diferença desses dois conceitos, né? Para a empresa, território recurso. Para a comunidade, território abrigo. Explique-me melhor um pouco isso. Pois não que a comunidade ela não se aproprie desse recurso e transforme em recurso para ela. Ela faz isso. Mas o território para a comunidade, é isso que diferencia, né, fundamentalmente o modo de vida da comunidade, é que o recurso, ele na verdade é usado como forma de abrigo territorial. Então, o território para ela, a reprodução do seu território, é uma forma de reprodução da sua vida. Por isso nós chamamos de território abrigo. Mas a empresa é diferente. Ela se instala e ela começa a fazer a exploração do recurso até o momento em que ele se esgota ou que o mercado não existe mais interesse do ponto de vista do mercado. Então ela sai de cena, né, e desaparece. Mas se não bastasse isso, aí vou puxar mais exatamente a sua pesquisa, nós estamos vendo a sociedade alheia dessa situação. Não porque, na verdade, o movimento Fora Lixão foi uma pressão e que trouxe à tona toda essa questão, mas nós não vimos a participação efetiva no acompanhamento desse processo. Então, nós temos uma diferença, uma assimetria, como o senhor chama, no nível governamental, e nós temos uma assimetria maior na relação com a sociedade. A gente poderia entender assim? Bem, existem alguns instrumentos que eles são muito importantes na decisão para definir uma área, se ela é adequada ou não para fazer um aterro sanitário, enfim. Como você mesmo falou há pouco, que a distância foi o fator mais importante para diminuir custos e tudo mais. Exato. Mas existem estudos, por exemplo, existe um EIA-RIMA, né? E um EIA-RIMA que é licenciado pelo Estado, né? Então, essa é uma, digamos assim, uma atribuição importante que o Estado tem. É um instrumento extremamente importante porque possibilita se buscar, digamos, um quadro técnico que possa dar respostas, né, precisas do ponto de vista do ambiente, seja da bacia de drenagem, seja do tipo de solo, seja a pluviosidade, enfim, uma série de variáveis. Então, o EIA-RIMA é um instrumento extremamente importante. O EIA-RIMA, tá, pessoal? Para você que está nos escutando, EIA significa Estudo de Impacto Ambiental. RIMA é o Relatório de Impacto do Meio Ambiente. São dois instrumentos que se complementam, tá? Por isso que a gente chama EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Tá? São dois relatórios, um é mais denso, né, mais longo, e o outro é mais sintético. Tá? São esses dois que formam uma coisa só, que é levado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e faz o licenciamento. E o professor Canto está levantando a informação de que isso é feito e é analisado por técnicos de diversas áreas. Professor. Agora, um outro passo extremamente importante, mas que acaba não tendo o efeito esperado, pelo menos aquilo que a gente tem acompanhado, são as audiências públicas. Verdade, professor. Então, as audiências públicas seria aquele espaço de diálogo com a sociedade, é aberto à participação da sociedade, mas que às vezes, na própria audiência pública,
se estabelece, digamos assim, uma estrutura de diálogo difícil, né, e que a comunidade não consegue acompanhar. E aí a audiência pública acaba sendo simplesmente um instrumento de legitimação. Verdade, né, professor. de um interesse que, às vezes, é de um Estado balizado pelos interesses de corporações. Então, mais uma vez, eu insisto, que é na questão da redução da assimetria. Como é que você reduz a assimetria social? Você empoderando a sociedade, você orientando a sociedade. Agora, se nós vivemos um momento histórico em que cada vez mais, pelas atitudes do atual governo, reduz a possibilidade de participação da sociedade civil, como, por exemplo, a redução dos conselhos, né, e tudo mais, então você cria dificuldades ainda maiores. Na verdade, você coloca a sociedade ainda mais a par, distante dessas decisões que são extremamente importantes. Eu digo que são extremamente importantes porque, geralmente, o rebatimento do mau uso, da má aplicação da política pública e, a exemplo dos aterros sanitários, ou do próprio lixão, porque na Amazônia a gente fala muito mais em lixão do que aterro sanitário. Né? É verdade. Quando eu digo que o caso de Marituba é a ponta de um iceberg, o problema é muito maior. Eu coloquei há pouco para vocês que quando levantamos 70% das cidades com mais de 100 mil habitantes são na margem de rio, na Amazônia. Então nós temos um problema, né, que hoje ele já se manifesta, né, na forma de doenças, né, de contaminações, etc. E assim, lembrando o seguinte, quando a gente fala em margem, né, professor, é que ele é banhado por rios, mas ele é entrecortado a rios e igarapés urbanos também, que, portanto, recebendo essa contaminação, leva para um fluxo hidrográfico maior, né, um braço, um rio maior. Quer dizer, porque bacia hidrográfica é como se fossem as nossas veias, não é isso, professor? Sim, sim. Então, quando a gente fala em margem, não é só a Baía do Guajará que você está vendo lá. Nós estamos falando do Rio Guamá, que entra aqui pelo canal do Tucunduba. Nós estamos falando do Uriboca, Uriboquinha, não é isso? Rios e Igarapé, show que vem lá de Óbidos, da nossa querida Óbidos aqui. Mandar um abraço pro pessoal de Óbidos, né? Linda Óbidos. Linda Óbidos, onde eu comi o segundo peixe mais gostoso do mundo. Primeiro é Mapará, tá? O segundo é aquele lá do... que faz o guisadinho lá. Tem o tambaqui. Tem o tambaqui. Não é o tambaqui. Eu já lembrar o nome dele. O surubim, o jaraqui. Jaraqui. O jaraqui, para mim, é a segunda vez do mundo. Um outro tema que eu vou entrar depois no final com você, professor, dessa questão da simetria, é onde... Isso está falando dos governos. Mas, no geral, a grande mídia, por exemplo, ela tenta colocar a culpa da questão ambiental no indivíduo. E não vê a responsabilidade nas famílias, na dona de casa, né, no cidadão comum. E não apresenta a responsabilidade dos governos, por exemplo. Quando a gente fala em educação ambiental, o senhor não acha que deveria ter uma política de educação ambiental, ou seja, um programa que incentivasse uma mudança de hábito? Não, sem dúvida nenhuma. É importante dizer o caso de Belém, que é drenado por um conjunto de canais, um conjunto de igarapés, e que esses igarapés eles foram transformados em verdadeiros esgotos a céu aberto. Né? Inclusive, já foram realizadas pesquisas por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, inclusive do Núcleo de Meio Ambiente, e que foi detectado grande índice de cádmio, né, e também metal pesado dentro desses canais. Sim. Então, aquilo que anteriormente eu me manifestei como a tal bomba sanitária que o professor Fenzio se referiu. Então, isso é um problema extremamente sério, não só para Belém, como a maioria das cidades amazônicas. Sim. Agora, mudança de comportamento é algo que passa por uma série de situações, que vai do indivíduo, sem dúvida nenhuma, que passa pelo indivíduo, que passa pela família, que passa pela escola, que passa pelas políticas públicas, né? Então não existe possibilidade de você tentar justificar um problema dessa magnitude, que é o problema gerado pela quantidade de resíduos que é espalhado na cidade inteira. Então você não tem como colocar a nível do cidadão, simplesmente. Correto. Na verdade, é um conjunto. Se nós queremos, de fato, resolver o problema,
nós temos que criar um problema, criar uma formulação integrada, né, envolvendo indivíduo, família, escola, o próprio governo, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, todos têm que estar envolvidos nesse processo. E quem tem essa responsabilidade? Só que neste momento, nós não estamos vendo esse desejo, essa iniciativa. Pelo contrário, nós estamos vivendo processos que produzem a desarticulação. É verdade. Eu queria começar aqui com nossos amigos. Como é que foi essa sua experiência lá? A Alcoa é uma mineradora, uma multinacional, não é? Então, a Alcoa é uma mineradora multinacional, é uma das maiores do mundo, e a Alcoa, ela começa a desenvolver o seu pátio, né, da mina a partir de 2005, e no ano de 2009 ela começa a exportar bauxita. Então, claro, a instalação de um projeto dessa magnitude numa comunidade cria um efeito terrível do ponto de vista da transformação do modo de vida local. Bem, mas aí... Lá ela produz, na mina, bauxita, né? E lá mesmo transforma em alumina na fábrica? Não. Ela faz exatamente, ela faz a exploração da bauxita, né? E exporta essa bauxita por meio de grandes navios, de grande calado, né? Porque o projeto envolve a instalação da mina, a instalação foi feita de uma estrada de ferro que liga a mina, cerca de 55 quilômetros, e liga a mina até um porto exportador. Onde é esse? Esse porto fica no município de Juruti, exatamente. E aí recebe navios de 75 mil toneladas, né, para fazer essa exportação. Mas o mais interessante aí, que eu também gostaria de ressaltar, nós desenvolvemos algumas outras atividades de pesquisa, né, que nós estamos falando em conflitos, né, gerados por empreendimentos. Então, esta em Juruti é uma experiência com mineradora, mas existem tantas outras experiências na Amazônia. Você chegou até a citar o caso da borracha, o primeiro grande empreendimento na região amazônica, a criação de uma cidade da empresa, uma companhia tal. Foi no Tapajós, no final dos anos 20, pela Ford, né? Então essa foi, digamos assim, a primeira grande experiência nesse sentido. Mas várias outras têm ocorrido. Nós fizemos um estudo durante os anos de 2000, com o processo de expansão da soja, ali no Planalto de Santarém e Belterra. Então, o que nós detectamos? Ali qual é a empresa, professor? Ali na verdade, são diversas empresas que vieram. A Cargill é uma delas. A Cargill, na verdade, ela regimenta uma quantidade enorme, né, por conta de que ela é uma exportadora, né, dessa commodity. Então, estimulou uma vinda de produtores de soja do Mato Grosso, do sul do Brasil, enfim, do Mato Grosso também, né? E eles passaram a produzir soja. E aconteceu algo bastante interessante, é que quando nós começamos a visitar, nós verificamos que grande parte de comunidades onde a soja estava se desenvolvendo, elas desapareciam, né? Desapareceu mesmo, a população era expulsa de lá, acabava, ou desestruturava o modo de vida? Desestruturava, eles compravam as terras e às vezes acabavam criando um sistema que incomodava bastante, que era a aplicação de veneno. Então a comunidade não resistia, acabava vendendo suas terras e indo embora dali. Agora nós fizemos um levantamento usando pirâmides etárias, para verificar, para tentar identificar essas comunidades e as faixas etárias dessas comunidades. Nós detectamos que anomalias aconteciam. Por exemplo? Faixas etárias inteiras, elas desapareciam, principalmente de jovens. Então a comunidade ficava geralmente idosos, né, que não tinham mais a perspectiva de ir para a borda da cidade, para a beira da cidade, atrás de emprego ou outro tipo de atividade. E eles acabavam ficando em alguns locais.
Então, as comunidades, elas definhavam, né? Então, nós detectamos isso e chegamos a apresentar numa conferência em Manaus, do LBA, em 2007. LBA, é? LBA? É uma instituição, né, que tem, digamos, estudos relativos à questão climática, internacional. Só para dar uma referência aqui para os nossos alunos, aproveitar e mandar um abraço para a Verena, que está nos acompanhando aqui, a Isabel Bezerra, a Maurícia. Centro naquela região de Belterra e Santarém, em função né? Sim. Então, esta é mais uma experiência na região amazônica dos anos 90 para cá, porque a soja começou a ser introduzida naquela região em 1996, ainda no governo Albir Gabriel, que estimulou bastante os chamados polos de soja no estado do Pará. E isso aí é uma demonstração de que, à medida que esse capital, né, ele se instala, ele produz uma série de efeitos do ponto de vista territorial. Ele, digamos assim, para construir o território das empresas, elas desarticulam os territórios das comunidades. E aí é isso que gera o conflito, né? E gera o conflito. E aí tem dois pontos interessantes que eu gostaria de tocar, que um é o conflito. E geralmente quando nós falamos em conflito, se pensa em guerra ou coisa parecida, em briga, sempre pelo lado negativo, né? Sempre pelo lado negativo. Principalmente os críticos, né? Exato. E não é isso, tá? O conflito não é isso. O conflito é um motor, é aquilo que promove, inclusive, a nossa organização, né? A insatisfação e tudo mais. Tudo isso é o conflito que estimula a mudança. Correto. Então, eu não trabalho na perspectiva do conflito como negatividade, mas o conflito como algo que faz parte de nós, faz parte da nossa vida. Isso estimula a nós para que a gente se organize. A gente não está satisfeito com a situação da cidade, então a gente se organiza para melhorar a qualidade da cidade, seja de coisa mais simples. Melhorar a nossa rua, melhorar a praça, chegar junto ao poder público e reivindicar de uma maneira firme, tudo isso faz parte e é estimulado pelo conflito. Então, se verifica que aí nessa forma o conflito é algo bastante positivo. Então o conflito não é algo que está distante de nós. Porque às vezes se fala em conflito, então tem um conflito, tem uma briga, uma confusão, o que se faz? Chama a polícia vai resolver. O não Estado resolve. Olha só, muito importante isso, viu, pessoal? O professor Canto trabalha numa perspectiva próxima também que eu trabalho, é importante. Nós vivemos numa sociedade de classes, uma sociedade desigual. Essa sociedade desigual, é isso que ele falou, no caso das empresas, procuram territórios para explorar e tirar matérias-primas, né, e usar o território como recurso, como ele falou, mas tem a resistência de quem mora lá, de quem sobrevive lá, onde o território é tudo para ele. Isso gera um conflito, e como ele deu o exemplo aqui da rua, chama a polícia. Quem é a polícia? O Estado. Então o Estado tem servido, né, não é que sempre seja assim, porque existem também governos um pouco mais no ponto de vista da gestão democrática, populares, mas em geral esse Estado tem servido de apoio aos grandes empreendimentos, aos grandes interesses. Não é isso, professor? Isso. E um outro fator para poder a gente cruzar é o meio ambiente. Correto. Tá? Então, quando nós falamos em meio ambiente, aquilo que nós trabalhamos principalmente no núcleo de meio ambiente da Universidade Federal do Pará. Então, como é que o senhor vê também a responsabilidade desses grandes empreendimentos, do capital? O capital é um gerador de conflito? Sem dúvida. Ele é, na verdade, um dos principais geradores de conflito. Agora, olhando o conflito tanto como positividade como negatividade, porque é uma relação que está presente no nosso dia a dia. Quais são as questões negativas que o senhor apontaria dessa... são os impactos, por exemplo? Olha, a questão negativa é toda aquela que prejudica o modo de vida dessas pessoas, da comunidade, o que cria dificuldades. Por exemplo, você tira uma família, por exemplo, do seu terreno e coloca na periferia da cidade. Correto. Daqui a pouco essas pessoas não têm condição de sobreviver na cidade, porque nem sempre ela tem uma qualificação para conseguir uma locação na cidade, e aí você começa a gerar bolsões de pobreza, bolsões de miséria. Eu vi em Jurutiba... Isso, só professor, é muito interessante esse seu argumento, essa sua análise. Os grandes empreendimentos podem deslocar populações inteiras para as periferias da cidade,
periferia da cidade não tem condições de assumir, né, essa nova população. O senhor diria que esse é um fator também da violência urbana, do aumento da violência urbana? Sem dúvida nenhuma. Belém é um caso bem interessante. E não só Belém, né? Porque, veja só, o crescimento das cidades que eu me referi há pouco, né, que foi resultado de um relatório que nós realizamos, tem vários fatores, né? Tem desde o deslocamento de pessoas que vêm em busca de escola para os seus filhos e tudo mais, até aquelas que se deslocam por conta de uma ação compulsória, ou seja, ela é obrigada a se deslocar porque o empreendimento chegou ali e ela não tem mais possibilidade de se manter. Exemplo, quando o processo de soja avança sobre as comunidades no Planalto de Santarém e Belterra, muitas dessas famílias perderam as condições necessárias para se manter no lugar onde elas estavam. E aí elas vão para onde? Santarém? Elas são expulsas, elas vão para a periferia, muitas delas vão para a periferia da cidade. E elas vão engrossar o bolsão de miséria no entorno dessas cidades. E também perdem os laços, né, professor? Laços familiares, laços colaborativos, isso acontece também. Perde completamente sua referência territorial, certo? Ela perde o seu modo de vida. Então, por quê? Porque às vezes o empreendimento ele chega de uma maneira tão brusca, né? Vamos imaginar o que aconteceu na Volta Grande do Xingu com a instalação da hidrelétrica de Belo Monte. Então, quando nós fizemos estudo ali, nós fomos comunidade a comunidade. Então, a comunidade tinha um modo de vida, ela tinha, digamos assim, um equilíbrio do ponto de vista da sua renda, da sua vida, da sua escola para os seus filhos, da sua igreja, dos seus laços de relação com seus amigos, parentes. Né, claro, elas estavam ali. E elas tinham... Muitos pescadores, muita... alguns sim, né, nas chamadas comunidades ribeirinhas. Sim. Mas digamos assim, o maior número de comunidades na Volta Grande do Xingu foram comunidades que surgiram a partir da Transamazônica. Sim, mas também nós tivemos um impacto sobre os indígenas lá. Sem dúvida, sem dúvida. Os indígenas acabam sendo empurrados cada vez mais para uma área cada vez menor. Bem, mas uma questão indígena ali é bastante complexa, né? Enfim, mas para dar apenas como um exemplo, ali na Volta Grande do Xingu, todas as comunidades elas foram compulsoriamente, ou seja, foram obrigadas a se deslocar em função do empreendimento. Então desarticulou completamente o seu modo de vida. É um exemplo disso. Mas existem lugares onde ele não expulsa completamente, mas modifica em muito a possibilidade de vida de comunidades. Como é que uma população onde a água, né, professor Canto, é seu modo de vida, é o rio que ele pesca, é o rio que ele toma banho, é o rio que ele lava a louça, a roupa, quer dizer, ele passa, não tem mais o contato com o rio, a água regrada, a água lá em Barcarena para as comunidades está sendo distribuídas como garrafões de água mineral, quer dizer, isso é o que o senhor fala, desestrutura completamente uma comunidade. Então, o caso Belém é um caso emblemático dessa situação. Barcarena. Belém mesmo. Também, né? Por conta de que, à medida que esses empreendimentos foram se instalando, né, como o caso em Barcarena, muitas dessas famílias se deslocaram para a periferia de Belém. Como muitas delas eram famílias ribeirinhas, elas vêm e acabam se instalando em algumas bordas, né, dos igarapés de Belém, possibilitando, digamos assim, uma vida com base no seu conhecimento ribeirinho e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de colocar os seus filhos para estudar numa escola um pouco melhor e tudo mais. Então, esse é um fator que a gente precisa reconhecer a sua existência. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma situação. Não é o fato de muitas dessas pessoas ribeirinhas que vieram para a beira desses igarapés que torna as pessoas que moram nesses igarapés em Belém que sejam ribeirinhas. Por que eu estou chamando a atenção para esse fato? Porque grande parte da população que vive às margens desses igarapés em condições subhumanas foram empurrados pela especulação imobiliária, que é outro tipo de capital. Isso nós precisamos estar atentos. Verdade. Então significa dizer que não é o fato de alguém estar na beira do rio que nós podemos dizer que se trata de população ribeirinha. Às vezes é a última fronteira de que uma família não tem habitação e que vai ocupar essas áreas que deveriam ser áreas
de proteção, né, professor? A especulação imobiliária empurra a essas pessoas, impõe a essas pessoas uma condição desumana do ponto de vista do ambiente de vivência. Sim. Basta nós andarmos pelos canais de Belém, as bordas do canal de Belém, nós verificamos bem isso. E quando o Estado ele cria uma infraestrutura, uma melhoria de saneamento, que, como você já explicou há pouco, água, esgoto, asfalto, essa coisa toda, quando ele melhora a condição urbana desses canais, gradativamente essas áreas vão sendo incorporadas pela especulação imobiliária. A exemplo disso, a Doca de Souza Franco é um caso. E agora nós temos a macrodrenagem do Una, nós temos a macrodrenagem da Estrada Nova, a macrodrenagem do Tucunduva em andamento, que já está acontecendo isso, professor. Isso. E também ali no Portal da Amazônia. No Portal da Amazônia. Para mim é um caso emblemático. Professor, ainda falando desses grandes empreendimentos, afinal de contas, na sua avaliação, por que a Amazônia, em especial a Amazônia paraense, tem sido o território escolhido por esses grandes empreendimentos? E como é que se houver a relação, para fazer a relação com o bloco anterior, desses grandes empreendimentos com o Estado? O Estado no seu sentido mais geral, governo executivo, né, nacional, estadual, municipal, o judiciário, o legislativo. Como é que se houver, por que a escolha desse território, nosso aqui, da Amazônia e Amazônia paraense, e qual a relação dessas grandes empresas com o Estado? Bem, é preciso dizer que a Amazônia, eu na verdade prefiro Amazônias, no plural, do que a Amazônia. Porque essa Amazônia, dita pela Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que é, no caso, a SPEVIA, que depois vai se transformar em SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, é uma área imensa, é uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, nessa área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos ambientes completamente diferentes, né? Então, nós vamos ter, digamos assim, ação do capital de uma maneira bastante diferenciada, como da mineração que nós falamos há pouco, no caso específico falamos de Juruti, né, que tentou implementar um plano de desenvolvimento chamado Juruti Sustentável, mas que, como tese, eu defendo que não há nada de sustentável nisso e que, portanto, não serve como instrumento a ser replicado em outros lugares de mineração na Amazônia, tá? Porque a experiência de Juruti demonstra de que não se trata de um projeto de mineração sustentável. E eu duvido muito dessa sustentabilidade possível nesse modelo de exploração mineral. Bem, além dessa questão da mineral, como outras formas, como a soja, por exemplo. Mas é importante dizer, pelo teu questionamento, que é o seguinte, um determinado momento, o Estado entra como aquele que vai estimular... um incentivador. Exatamente. Ele vai, nos anos, por exemplo, dos anos 70, isso aí é evidente. Os famosos incentivos fiscais. Os incentivos fiscais, abertura de estradas, como Transamazônica, Belém, Brasília. A hidrelétrica de Tucuruí, que era para hidrelétrica de Tucuruí, a abertura da Cuiabá, Santarém e tantas outras. Então, tudo isso fez parte de uma ação do Estado para deslocar esse capital para fazer a exploração dos recursos naturais da região amazônica. Me lembrei do Eduardo Galeano agora, as veias abertas da América Latina, as veias abertas da Amazônia, das Amazônias. Né? Eu poderia até dizer que talvez mais do que as veias abertas, o verdadeiro estupro territorial na região amazônica. Nossa, né? Verdade. E eu tinha um político muito conhecido no estado do Pará que falava: a Amazônia é uma espécie de almoxarifado do Brasil. É mais ou menos isso que acontece, né? Então, nós vivemos uma dupla dominação, então, uma dominação internacional, com uma divisão social do trabalho que nos deixou esse perfil de exploração, e também uma nacional, né? No Brasil também tem uma desigualdade regional, onde regiões sul e sudeste determinam também o nosso modelo aqui. É cada vez mais nítido, né, que o poder, na forma hegemônica, na sua hegemonia, ele se articula. Seja ele internacional, nacional ou local, ele está articulado. Correto. Então, quer dizer, existe, por exemplo, o caso de Juruti, 100% Juruti. A sociedade civil local criou 100% de Juruti, que seria, nós vamos proteger os interesses da sociedade jurutiense.
logo, logo se criou o 100% Alcoa. Quer dizer, Um movimento 100% Alcoa, um movimento onde parte da sociedade jurutiense apoiou o 100% Alcoa. Então, para você ver que esses empreendimentos, eles chegam e se articulam. Tem as suas estratégias de cooptação, de Exatamente, lideranças, né? claro. De apoio, de aliança com os grupos dominantes locais. Inclusive, eu entrevistei pessoas de ONGs que disseram que era o tempo da conquista. O que é o tempo da conquista? O tempo em que a empresa chega, ela identifica algumas estruturas de poder local e aí ela cria alguns mecanismos que fazem com que essa estrutura de poder local haja a seu favor. E contra o interesse da sociedade local, né? Que ela pergunta o seguinte: o que nós achamos, o que a gente acha da situação do aterro sanitário, como fazer para melhorar essa situação? Eu ia indicar para a Milene que faça, então, que nós possamos essa aliança, né, professor, do conhecimento produzido pela universidade, pela academia, pelas instituições de ensino superior, como o Instituto Evandro Chagas, como o Museu Paraense Emílio Gueldi, como a Universidade Federal do Pará, com essas que na sua pesquisa aparecem como esses grupos que usam o território como abrigo, né? O que o senhor acha dessa ideia de aproximar mais? Então, nós vivemos num mundo que cada vez mais exige respostas complexas para problemas complexos. O caso do resíduo sólido nas grandes cidades, especificamente o caso do aterro sanitário em Marituba, é um desses problemas, é um problema complexo. Portanto, não existe uma fórmula, nenhum, por mais inteligente, experiente que seja, não é capaz de dar uma resposta definitiva para um problema dessa ordem. Portanto, nós temos de fato que aliar o conhecimento que é gerado na universidade, no caso nas universidades, né, porque nós não temos aqui no estado do Pará apenas a UFPA, temos outras instituições de ensino superior, né, que podem contribuir, desenvolvem trabalhos maravilhosos, enfim. Temos experiência no programa de pós-graduação, né, de Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local, que é o PPGEDAN, qual eu tenho o privilégio de ser o coordenador, né, desse programa de pós-graduação, em que o programa, por meio dos seus professores e dos seus alunos, tem feito um esforço para entender e contribuir para essa lógica, para tentar resolver esses problemas. Isso também, professor Canto, isso derruba mais um mito, né? A universidade é boa de derrubar mitos, né? Derruba mais um mito de que o poder público não tem tecnologia, não tem conhecimento. Quer dizer, nós temos muito conhecimento produzido e acumulado nas universidades, mas talvez falte uma interação maior com o poder público. E esse próprio poder público acesse esses estudos e essas alternativas. Tudo que é gerado pela universidade é um produto social. Essa é a razão da existência das universidades, é a produção do conhecimento para que a sociedade possa avançar. Então, claro que existe desenvolvimento, existe capacidade técnica hoje para dar conta desses problemas. Só que nós não podemos pensar da técnica pela técnica. Nós temos que pensar a técnica, um envolvimento político, o desejo político. Porque se nós não tivermos um projeto político para resolver essa situação, especificamente nós estamos falando do caso do lixão, do aterro sanitário, se nós não tivermos um projeto político para resolver isso, nós não vamos resolver. Foi aquilo que anteriormente eu falei em relação à bomba sanitária que o professor Norbert Fenzio falou há mais de 25 anos atrás. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma bomba sanitária porque nós não tivemos um projeto político capaz de evitar essa situação na cidade de Belém. Então, agora nós estamos pagando o ônus de não ter tido um projeto político para solucionar esse problema na cidade. Ok. Como é que o senhor acha, então, que a sociedade civil, esses movimentos sociais, essas comunidades tradicionais, podem responder a essas agressões, a essas situações de poluição, esses desastres ambientais? O conflito ajuda essa organização social, professor? Sim, o conflito, ele é uma categoria muito importante para nós entendermos o que está acontecendo na atualidade, né? O mundo que vivemos cada vez mais
são complexas as relações, né? Então não adianta nós ficarmos achando que vai cair do céu, ou então nós vamos encontrar uma fórmula mágica, vai aparecer alguém que vai resolver o nosso problema para nós. Não, nós temos que cada vez mais estar consciente de que esses problemas são gerados pela sociedade, pela contradição da própria sociedade. E o conflito é a manifestação dessas contradições. Então, cada vez mais nós temos problemas complexos e nós temos que resolver essa complexidade cada vez com mais diálogo. Ele pergunta o seguinte: além de todas essas variáveis que nós conversamos aqui, o fato da Amazônia e o Pará ser uma fronteira, isso cria mais oportunidades, ou porque também a fronteira é vista como uma possibilidade de mobilidade social para populações que vêm para cá? Quer dizer, essa categoria fronteira, como é que o senhor colocaria ele nessa equação dos conflitos socioambientais? Então, vamos pensar que esse projeto, digamos assim, de expansão cada vez maior do capital na região amazônica, ele também é gerador de oportunidades. Certo. Por ele ser gerador de oportunidades, ele atrai uma quantidade de pessoas de vários lugares, exatamente porque essas pessoas acreditam que terão oportunidades. E muitas delas, de fato, têm oportunidade, inclusive de uns anos para cá, dos anos 70 para cá, produziram verdadeiras fortunas. Certo. Então, nós não podemos negar que existem oportunidades. Mas existe também o contrário a isso. Embora sejam poucos e para poucos. Exato. Aí a lógica desse capital é concentrar cada vez mais a riqueza. Uhum. Então, à medida que gera fortuna para alguns, gera, sem dúvida nenhuma, a miséria para muitos. Correto. Porque este é um sistema que ele produz essas excludências. Então, é preciso reconhecer que existe a oportunidade, mas é preciso reconhecer que nós precisamos de uma ação pública atenta, porque essas oportunidades também colocam muitas pessoas à margem, coloca pessoas à marginalidade. E na medida que coloca a margem, professor, ela também afasta. O que seria possível? Eu penso muito, e daí, novamente, essa ideia de nós estarmos ocupando aqui um espaço na rádio comunitária, FM Cabana, e estarmos nas redes sociais, é que a gente use também a tecnologia no sentido de aproximar esse debate de comunidades que também são, como o senhor falou, esses grandes empreendimentos e suas ações sobre o território, eles desestruturam, certo? Nós já conversamos sobre isso. Então, qual seria o contramovimento disso? Eu acho que é importante estabelecer redes de movimentos sociais, por exemplo? Sim, cada vez mais. Eu, particularmente, tenho investido, porque eu me vejo como um pesquisador, eu que milito a minha ciência. Sua ciência é uma ciência engajada, então. Sim, eu não produzo uma ciência para mim mesmo, não produzo uma ciência para os artigos e coisas assim. Eu produzo uma ciência para que ela seja, digamos assim, a base de uma reprodução, de uma mudança, uma transformação social. Então, por que eu estou dizendo isso? Exatamente por acreditar que uma forma de nós organizarmos para a superação dos problemas que são gerados por este processo que você acabou de se referindo, eu particularmente acredito no empoderamento social. Legal. Então nós só podemos nos organizar melhor se nós estivermos empoderados. Sim. Então, uma universidade que produz conhecimento e que estimula, que ajuda a sociedade a se empoderar dos seus direitos, se empoderar por meio das técnicas que são produzidas, da tecnologia, né, do uso dessas tecnologias. Eu vou dar um exemplo. Você pode muito bem pegar um GPS, que é um instrumento de última tecnologia, e ao mesmo tempo colocar a serviço da comunidade, seja para a própria delimitação da sua área de trabalho, seja para ela se colocar numa determinada cartografia e dizer para a sociedade que ela existe. O senhor tem trabalhado com a cartografia social, né? Tem uma resposta importante. Como o senhor acha que a cartografia social dá para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí pela primeira vez esse termo, cartografia social, é uma forma de mapeamento onde a sociedade participa ativamente. Então,
uma revolução na geografia, né, professor, e outras ciências, usar essa ferramenta da cartografia social, onde a própria população, comunidade, se enxergue como sujeito do território. É isso mesmo? Como é que tem sido a sua experiência com o uso da cartografia social? Então, por conta dessas pesquisas que tenho me dedicado já a esses últimos anos, e você sabe que à medida do tempo a gente vai buscando amadurecer e buscando aquilo que você entende que tem uma maior eficiência. Que tá? diga minha pressão alta, professor. A gente vai envelhecendo, vai ganhando pressão. Exatamente. Como eu já passei dos 50, eu já passei do Cabo da Boa Esperança, né? Depois de 50 a gente já vai caminhando, você sabe para onde, né? Então, nesse processo... Ainda mais que se essa reforma da Previdência passar, pessoal, estamos lascados, hein? Meu Deus do céu. Então veja só, eu comecei a me convencer que nós poderíamos utilizar esta ferramenta da cartografia social para algo, digamos assim, mais refinado do ponto de vista da organização, que é o empoderamento social, que é a cartografia participativa. Porque na cartografia social, quando eu trabalhei nessa dimensão, eu ia aos lugares e eu identificava os fenômenos e vinha para o laboratório e representava. Então, na verdade, era a minha representação do fenômeno social. Era o seu olhar sobre o fenômeno social. Exatamente. Agora, isso muda como na cartografia? Muda. Então, a gente dá um novo toque, produzindo a chamada cartografia participativa, que o nome está dizendo, que é envolvendo diretamente os atores, né, as pessoas, os sujeitos, né, os senhores, as senhoras, os rapazes, as moças, as crianças e tudo mais, envolvendo num debate para gerar uma cartografia que represente os interesses daquele grupo, daquela comunidade e tudo mais. Professor, então, eu sei que isso tem um limite, porém, é uma forma que nós encontramos de contribuir da Universidade Federal do Pará, do Núcleo de Meio Ambiente, do programa de pós-graduação que nós operamos, contribuir... PPGEDAN, né? PPGEDAN, exatamente. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Então, esse é um instrumento que nós estamos desenvolvendo junto com alunos, com outros colegas, para que a gente possa contribuir para que essa sociedade ela crie mecanismos de empoderamento, ela possa discutir os seus problemas, buscar caminhos, quais são os canais de reivindicação, porque às vezes você chega numa comunidade, ela tem um determinado problema e ela não sabe a quem recorrer. Então, não conhece os seus direitos, né? Não conhece os seus direitos e não sabe que instituição recorrer. Né, para reivindicar alguma coisa que está acontecendo. O instrumento que ela pode usar, né? Muitas vezes não Exatamente. Sabe. Eu recordo uma situação muito pontual, mas para mim emblemática. Nós chegamos do rio Cupari, que é um rio afluente do rio Tapajós, e encontramos uma comunidade que se chama Cajutuba. E no fundo dessa comunidade tinha uma família, cujo patriarca, enfim, era o Naldo, lembro bem o nome, né? E nós fomos até o Naldo, e o Naldo estava num lugar tão distante, na verdade, para nós chegarmos até a casa do Naldo, nós andamos horas dentro da mata até localizá-lo. E ele estava ali dentro da mata, numa clareira, vivendo com 3 ou 4 filhos, com uma pequena roça de mandioca, etc. E ele estava já há cerca de 5 anos ali trabalhando e se mantendo. Então, é o seguinte, é que nós fizemos a referência da casa do Naldo, onde ele estava vivendo, e colocamos isso no mapa. Correto. E quando nós retornamos, na época eu estava trabalhando com um grupo de canadenses, que era da Universidade do Quebec, e quando 2 anos após nós retornamos ali, ele foi nos agradecer pelo fato de que o mapa ajudou a comprovar que ele já estava ali na terra trabalhando, porque apareceu alguém que queria retirá-lo dali e negando a sua existência. Então esse é um tipo de trabalho que contribui no sentido de fortalecer a luta dessas pessoas. Então, dessa maneira, a Universidade Federal do Pará ela tem contribuído muito por meio dessa cartografia social, por meio da cartografia participativa. Professor, o que o senhor me diz mais aqui da mineração na Amazônia? Bem, então tem tanta coisa a ser dita, mas o tempo é muito curto. Eu aproveitaria a oportunidade para informar que você pode baixar o livro do site do NUMA, do Núcleo de Meio Ambiente, está à disposição, é gratuito, ele está em PDF, né? Então você pode acessar o livro, porque na verdade o livro impresso ele já está esgotando. Então, gente, nós estamos num processo de encerramento da organização de um trabalho
que envolve 45 pesquisadores entre brasileiros e franceses. E esse trabalho ele deve estar sendo lançado nos próximos dias. Amazônias Brasileiras, né? São experiências de 13 pesquisas no território amazônico envolvendo esses pesquisadores. Então, logo mais, nós divulgaremos por meio do site do NUMA e outros tipos de mídia, para que vocês tenham a oportunidade de conhecer. Vai ter uma versão impressa e vai ter também uma versão em PDF. São 2 volumes. Eu queria que a gente abordasse nesse último bloco aquilo que a gente só passou um pouco distante, citou aqui, que é dos direitos. O que o senhor acha que esse tipo de pesquisa que o senhor desenvolve, da cartografia social, do nosso trabalho que a gente desenvolve no Núcleo de Meio Ambiente, pode ajudar essas comunidades, essas populações a acessarem seus direitos? 2 palavras, para mim, são muito importantes, né, nesse contexto. É o empoderamento. Não existe menor possibilidade de nós avançarmos sem o empoderamento social, né? Porque isso é a condição de ordem maior para que essa sociedade debata os seus interesses, né? E a segunda palavra, que eu acabei de usar, inclusive, é o debate. Nós temos que debater os nossos problemas. Nós temos que aprender cada vez mais, debater os nossos problemas. E cada vez mais estar convencido de que a solução não vem de fora para dentro. A solução ela é produzida no interior desse diálogo, unindo as diferentes forças. A força política, a força da organização, a força que vem das instituições da produção de conhecimento científico, de técnica. Então, só existe possibilidade se nós unirmos isso. E, particularmente, eu sou um otimista. Né? É isso que me mantém, me faz ir para o campo, como você se referiu há pouco, diversas vezes, né? Eu estou no campo trabalhando para conhecer. Um aluno do Milton Santos não poderia ser diferente, né, professor? Grande Enfim, Milton Santos. Na verdade, o papel do geógrafo, né, é buscar isso no campo. Na verdade, a pergunta inaugural da geografia, isso está entre os filósofos pré-socráticos, a pergunta onde as coisas estão. É claro que hoje a pergunta é muito mais complexa, porque não basta saber onde, né, mas quais são as condições objetivas que fazem com que o onde seja o onde, ou seja, o lugar se manifesta. E não, pra gente. Bem, eu deixo a todos um grande abraço, um afetuoso abraço a todos. Deixo com vocês todo o afeto da luta. Isso é fundamental, o que nos mantém vivo é a luta, né? Feliz daquele que se envolve na luta, nas lutas do seu tempo, isso é muito importante. E quero deixar esse carinho todo a vocês e a esperança de que nós vamos construir, nós temos toda a possibilidade de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade fraterna. Então, eu agradeço a todos, né, pela paciência e a oportunidade, professor André Farias e equipe, a oportunidade de nos dar a possibilidade, né, de falar um pouquinho sobre aquilo que a gente vem fazendo, vem trabalhando. Muito obrigado a todos.